Espírito Santo de Deus, nós estamos iniciando mais um culto presencial. Nós te louvamos, te adoramos e te agradecemos, porque sabemos que a presença do Senhor se faz manifesta neste lugar. E por isso, nós te louvamos, te adoramos, te agradecemos, pela certeza absoluta que a presença do Senhor está nesse lugar. Que o Senhor trabalhe a mente de cada um que já está presente, a mente daqueles que estão a caminho. Que o Senhor trabalhe, Pai, para que possamos sair desse culto edificados, sair desse culto colocando nossos pés lá fora, com ousadia, para evangelizarmos e para ganharmos almas para o Senhor. Em nome de Jesus, cerca com teus anjos esse lugar, guarda as casas de cada vida que se deslocou para esse lugar, guarda os veículos que estão lá fora com teus anjos, Pai. Nós pedimos e já te agradecemos, no nome de Jesus. Amém.
Gênesis capítulo 1, versículo 26 e 27. Diz assim o versículo 26: Também disse Deus: façamos. Esse façamos, ele é azar. O homem, a nossa imagem, conforme a nossa semelhança, tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Criou, aqui já é bara. Deus pôs o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Feche seus olhos, por favor. Obrigado, Senhor, por esta oportunidade que mais uma vez Tu tem nos concedido de estar aqui na Tua casa, apesar desse dia que passou um dia muito chuvoso, onde a preocupação está no coração de cada um de nós, mediante algumas cidades que estão sendo devastadas pelas águas, mas graças a Deus nós estamos aqui e o Senhor tem guardado as nossas vidas e essa cidade. Pedimos a Tua bênção sobre aqueles que estão enfrentando essas dificuldades, estas situações que não têm o que fazer a não ser salvar a própria vida. Então, Senhor, abençoe cada um deles, guarde a vida deles, pelo poder do nome de Jesus, e eu te peço, fala conosco, para a glória de Deus Pai. Amém. Pode sentar, queridos. Eu tenho me preocupado bastante sobre a questão da nossa semelhança, da nossa imagem. A Bíblia fala, e nós lemos aqui, que Deus fez. Deus fez o homem, formou do pó da terra. Deus fez, olha só o que você precisa entender. Para a criação do homem, Deus utilizou daquilo que já existia e daquilo que não existia. O que já existia? A imagem e semelhança. E o que não existia? O homem. Deus formou. Deus utilizou as duas coisas, do que já existia e daquilo que não existia. Ter a imagem e semelhança de Deus significa que fomos feitos para parecermos com Ele, com Deus. Não é semelhança física, não é altura, não é largura, não é o peso, mas a imagem, caráter, forma de falar, de reagir. Eu preciso buscar essa assemelhação, buscar a imagem e a semelhança de Deus, porque nós somos feitos para nos parecer com Ele. E quando alguém é criado, uma criança nasce, e aí nasce o menino ou a menina, ela tem como referência, ele tem como referência o pai, a menina a mãe. Eu quero ser igual ao meu pai. Eu quero ser igual à minha mãe. Semelhança. Quer fazer a mesma coisa, às vezes não pode, mas quer fazer. A mãe está varrendo, pegando a vassoura, ela quer uma vassourinha para fazer junto, ela quer se assemelhar à mãe, ela quer ter a mesma imagem. Alguém vendo-a, ela, puxa vida, igual a mãe dela. É isso que Deus quer da gente, que as pessoas nos olhem e dizem assim, parece com Deus. É assim que era Jesus. Semelhança, imagem. Nós somos diferentes
para sermos parecidos. Nós somos diferentes para sermos parecidos. E essa diferença é que nós temos Deus e outros não têm. Sabe quem é Deus, mas não tem Deus dentro. Tem Ele fora. Às vezes tem num crucifixo, às vezes tem numa imagem, mas não tem dentro. Essa já é a diferença. E nós somos filhos. Deus nos formou para sermos filhos. Quando Deus criou o homem, criou para a eternidade. Deus fez do pó da terra o homem, mas para que ele fosse eterno. Ter a imagem e semelhança, a imagem é ter a essência do Criador nos olhos e o brilho de sua luz em nós. Você vai lembrar da história de Pedro. Quando Pedro negou Jesus por 3 vezes, ele tentou se esconder, disse: mas você não é um deles? O seu jeito é igual, os seus olhos, como você olha, o que você fala, a sua postura. Mesmo que ele tentou se esconder, ele não conseguiu. Jesus havia alertado que ele negaria. E a gente nega achando que nós disfarçamos. Só que não disfarça, porque nós já temos a imagem superficial de Deus e a semelhança dele. Nós não fomos criados parecido com uma madeira, com uma porta, com um carro. Nós fomos criados e formados para sermos parecidos com ele. Semelhança fala de caráter comportamental, caráter reacional, que Cristo exerceu. Ele foi exemplo, ele foi a referência. Os filhos têm como referência os pais no início. Depois, quando a criança, o filho chega aos seus 13 anos, ele começa a ver que o pai e a mãe também falham. Antes, os filhos falam assim: melhor pai do mundo, melhor mãe do mundo. Depois dos 13 anos, minha mãe erra também. Meu pai falhou, nossa. A gente começa a saber, e com alguma frustração, aquilo que nós não queríamos ver ou não enxergávamos. Os pais também falham. Quando Deus fez o homem não para que ele falhasse, que ele viesse a errar. E tudo aconteceu com o homem por causa do pecado. Foi a primeira falha do homem, lá na pessoa de Eva, na pessoa de Adão, é que ela falhou porque ouviu a pessoa errada. Atentou por uma palavra que era desejoso para os olhos e também para o estômago, porque era um fruto. E ela errou. Isso foi a primeira falha. Adão falhou mais sério ainda, porque Deus falou com Adão, não falou com Eva. Eva recebeu a orientação de Adão: olha, não pode comer, não vamos chegar nem perto. E quando essa mulher chamada Eva, deu ouvido para quem não deveria dar ouvido, o problema nosso é esse: a gente não pode ficar dando ouvido para aquilo que a gente não é para dar ouvido. Tem pessoas que você vai dar ouvido e você acaba se perdendo. E Eva se perdeu. Eva ouviu aquilo que o seu ego queria. E aí ela desejou. Ela simplesmente ignorou o que o marido havia dito para ela. E atentou para aquilo que ela nunca tinha ouvido.
Quando o diabo, através daquela serpente, disse: não, não é isso, vocês não vão morrer. Vocês entenderam errado. Vocês vão ficar iguais. Vão ter a mesma inteligência, a mesma semelhança e a mesma condição que Deus. Por causa do pecado de Adão e Eva, a imagem e semelhança de Deus no homem foram desfigurados. O homem ficou totalmente desfigurado da imagem e semelhança. Deus criou o homem de forma perfeita, irrepreensível, com caráter puro e sem contaminação, tanto que ele conversava com Adão todo dia, sempre entrava em comunhão, em amizade, em conversa. O pecado distorceu e maculou essa imagem, deformando o caráter do homem. Antes da queda, Adão era verdadeiramente livre. Isso é, não estava contaminado pelo pecado. O pecado ainda não havia sido consumado. Lúcifer, que foi o mentor da rebelião, os anjos antes tinham livre-arbítrio. E aí Deus, por esse pecado de Lúcifer, que exaltou o seu coração querendo ser igual ou superior a Deus, Deus tirou o livre-arbítrio dos anjos. O diabo foi lançado fora, 1/3 foram lançados fora. Mas Deus não tirou do homem o livre-arbítrio. Porque Deus quer que o homem, por livre escolha, decida, defina estar com Deus. Os anjos tinham tudo. Esse homem, esse diabo, esse demônio chamado Lúcifer, que é o diabo principal, ele era uma pessoa era um anjo de destaque no céu, mas pelo seu livre-arbítrio, não sei porquê, quais são as suas razões, mas ele desejou ser igual ou maior que Deus. Assim, o homem se tornou incapaz de produzir qualquer justiça própria que o credenciasse à salvação. Assim, o homem continua sendo o ser criado à imagem e semelhança de Deus, mas essa imagem, ela está fracionada, ela está desfigurada por causa do pecado. Por isso, Paulo fala sobre o processo de aperfeiçoamento. O que é esse processo de aperfeiçoamento? É essa desfiguração ser reconstruída. Foi destruído, foi desconfigurado. Quando a pessoa sofre uma queimadura de 3º grau, passa por um processo de reconstrução da pele que leva muito tempo. E aí não fica perfeito. Só que com Deus, a restauração é perfeita. Com Deus tudo é novo, tudo é um processo. Não existe. Eu fico assim preocupado que a gente fica pensando, de repente, tem que ser assim. Não, é processo. Por que é processo? Deus não está com pressa. Por que não está com pressa? Porque estamos na eternidade, preparando para a eternidade. Para que a pressa? Por que a pressa? Nós temos pressa aqui para testemunhar, para falar do amor de Jesus, para resgatar as pessoas, tirar as pessoas que estão encaminhando-se para o inferno, tirar para povoar o céu.
Mas quem faz não é Deus, é a igreja. Nós somos a igreja. A igreja de Cristo é que precisa esvaziar o inferno para povoar o céu. E a gente fica assim, não, mas a maioria vai... A gente pensa assim, a maioria vai se perder. Não, a maioria vai se perder se eu não mudar a minha posição. Se a igreja mudar a sua posição e ela começar a se preocupar mais com as almas que estão se perdendo do que comigo, do que com você mesmo, que está resgatado, que já é uma nova criatura, aí o inferno vai ser despovoado. A gente está preocupado muito com a gente e está esquecendo lá de fora. Eu só vou fazer essa pergunta, você não precisa me responder. Quantas pessoas por semana você convida para vir à igreja, para assistir um culto? Quantas? Quantas você diz assim, amanhã, domingo eu vou na igreja. Alguém hoje de manhã falou assim, eu vou trazer um visitante. De repente esse visitante vai vir. Quantos? Eu preciso saber que eu não estou aqui, Deus não me fez para comprar casa, e nem para comprar carro, e nem para comprar roupa de marca. Deus me chamou para testemunhar. E a gente está preocupado muito em bens, a gente está preocupado muito na aparência, e se esquecendo que a aparência, ela é caráter, e a semelhança é a essência. E a gente quer dar uma de cristão pela aparência. Mas Deus não olha a nossa roupa, Deus olha o seu interior, o meu interior. A roupa que eu uso é em função do que eu tenho dentro. Aquilo que Deus está fazendo na minha vida. Em alguns homens, essa imagem se apresenta de forma um pouco menos distorcida. São pessoas, tem gente que tem coração bom, ajuda, por exemplo, essas enchentes aí, que tem de gente sendo solidário. E às vezes não tem nenhum crente ali. Não tem nenhum crente. Mas essas pessoas estão sendo solidárias. Essas pessoas não estão tão distorcidas. E essas pessoas precisam saber que Jesus pode aperfeiçoar tudo, para que o nome dele seja glorificado através da atitude dessas pessoas. Já em outros homens, quando eu falo homem, não é só homem, mulher, ser humano na Bíblia, o homem bíblico, vamos dizer assim, a imagem de Deus parece estar bem mais distorcida, mata, rouba, violenta, pessoas são violentadas, são imagens bem mais distorcidas. Mas em ambos os casos, a imperfeição moral da humanidade é revelada. Essa pessoa pode ser uma imagem menos distorcida, mas continua mentindo, continua enganando, continua trapaceando, continua justificando em vez de reconhecer. A compreensão desse princípio, juntamente com a noção da graça comum que Deus derrama sobre a humanidade, explica o fato de muitos incrédulos demonstrarem, por exemplo, bondade, caridade, lealdade e as mais variadas boas ações. E as pessoas acham que as boas ações, a caridade, é um instrumento para a salvação. Só não é. A salvação é pela graça. A salvação é só pelo Senhor Jesus. Se resolvesse o problema, Deus estabelecia para Adão e Eva algumas tarefas de caridade e bondade para restaurar. Mas Deus expulsou esses dois.
porque além deles não reconhecerem, eles só justificaram, mas não tinham o que fazer para restaurar aquilo que eles perderam. Mesmo estando o pecador escravizado pelo pecado, a imagem de Deus, ainda que distorcida, ela está impressa nele. Por isso, Deus não desistiu de ninguém. Quem desiste somos nós. Deus não desiste de ninguém. Porque há uma imagem, mesmo que distorcida, dele no homem. Por isso o homem pode produzir coisas boas em seu convívio com a sociedade, no uso de suas habilidades criativas e intelectuais, e até mesmo na esfera moral. Obviamente a maioria dos seres humanos não é tão mal quanto poderia ser. O homem é a imagem e semelhança de Deus, e essa característica não pode ser separada de sua natureza, faz parte da natureza. Porém, esta mesma natureza, por ter sido corrompida, a imagem de Deus no homem foi fatalmente atingida e desfigurada. Deus, aí entra a obra de Deus. O primeiro Adão veio da terra, aí Deus mandou o segundo, esse veio do céu. Essa obra vindo da terra, essa foi cancelada, mas a obra vinda do céu, essa foi para ser restaurada. Deus enviou o seu unigênito Filho, que pagou um alto preço, para que houvesse a possibilidade da redenção do homem, resgate da imagem, resgate da semelhança. Deus quer que a imagem e semelhança dele seja restaurada no homem, por isso ele não desistiu, por isso que ele enviou Jesus, por isso que Jesus chamou 12, depois João que estava com Jesus, chamou 70, Deus não desistiu, e ele estabeleceu a sua igreja como porta-voz, como instrumento para a salvação. Ser-me-eis minhas testemunhas. Eu preciso ter essa consciência. Deus quer que a imagem e a semelhança dele seja restaurada. Já sabemos que o homem ainda é a imagem e semelhança de Deus, porém numa versão pálida, distorcida e corrompida pelo pecado. Também já sabemos por si mesmo, homem algum poderá recuperar a imagem perfeita e imaculada com a qual foi criado originalmente. Não, o homem não pode. O homem não encontra nenhuma maneira para ele restaurar isso sozinho. Também já sabemos que por si mesmo o homem pode pagar promessa, fazer de tudo. Não acontece nada. A boa notícia é que a palavra de Deus nos revela que essa qualidade danificada pelo pecado, em Cristo, é restaurada. O nome do Senhor ele é glorificado, e o homem começa a ser restaurado. E aí o homem precisa nascer de novo. Essa é a formação. A formação humana veio da terra, a formação espiritual veio do céu, gerado dentro. Deus enviou o seu filho ficou aqui 33 anos, 3 anos de ministério, depois enfrentou todos os desafios possíveis e impossíveis, tentação, 40 dias sendo tentado, 40 dias fazendo jejum, sem comer, sem beber, foi humilhado, foi mal compreendido, foi perseguido desde o seu nascimento, não queriam saber de Jesus, ele pagou tudo isso, ele suportou tudo isso,
para que na sua ressurreição, na sua morte, na sua ressurreição, Ele pudesse enviar o outro Consolador para quê? Para gerar dentro de nós a nova criatura que precisamos ser para ter a eternidade. Ele deveria ir, ele disse: se eu não for, o outro Consolador não virá. O outro Consolador está aqui, ele já veio. E vocês sabem de uma coisa? À medida que a gente vai tendo o conhecimento, o entendimento, a intimidade com Ele, através da palavra, através da oração, através do louvor, você começa a se parecer um pouco com Ele. Eu começo a me parecer um pouco com Ele, tanto a imagem quanto a semelhança. Eu preciso me parecer com Ele. Agarrou agora. Eu preciso me parecer com Ele. Eu preciso estar idêntico a Ele. Eu preciso me aproximar da imagem dEle. Ele precisa ser referência da minha vida. O filho, referência de um filho que nasceu, é o pai e a mãe. E a referência daquele que nasceu de novo é Deus e Jesus Cristo. Ele é referência. Eu não vou seguir a outros que não podem me oferecer nada, a não ser mentira e engano. Eu vou seguir a referência daquele que me prometeu a eternidade, que me prometeu dizendo que nunca vai me deixar e nem me desamparar. Esse eu quero seguir. Mas quantos não querem? Quantos não sabem? Eu preciso dizer para eles. Romanos capítulo 8, versículo 29 diz assim: porque os que dantes os conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Só uma coisa, falar uma coisa para você. Os anjos não são filhos. Os anjos não são filhos, são anjos. Arcanjo, querubim, compõem o ministério angelical, céu. Filhos, Jesus, primogênito. Depois, eu e você. Ele é primogênito. Agora, aí eu sou em qual? Eu estou onde? Eu sou o segundo filho. Não importa. Pode ser milionésimo, centésimo filho. Não importa, mas eu sou filho. Eu tenho junto o meu irmão primogênito é Jesus. Quem é o teu primogênito? Eu preciso ter Jesus como meu irmão primogênito. Eu preciso a minha referência a Ele. Eu não posso andar como aquele que não tem para onde ir, forasteiro. Como é que fala a pessoa que não tem pai nem mãe? Órfão. Tem gente que é crente e anda como órfão. Nós não somos órfãos. Nós temos um filho. Nós somos um pai que é poderoso, que é criador de todas as coisas. E nós temos o filho dele, Jesus, que é o primogênito dele. E nós somos co-herdeiros com Jesus. Você pode dar uma salva de palmas para o Senhor? O homem foi formado do pó da terra, mas Adão falhou, não atentando para a recomendação de Deus. Cristo é a perfeita imagem do próprio Deus. Paulo escrevendo aos Colossenses, capítulo 1, versículo 13, 14, 15, assim: o qual nos tirou da potestade das trevas, nós, e nos transportou para o reino do seu Filho, do Filho do seu amor, em quem temos a redenção pelo sangue. Que sangue? O sangue derramado na cruz. A saber, a remissão dos pecados, o qual é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Ei,
Quando você e eu recebemos Jesus, o Espírito Santo diz assim: deixa que eu vou trabalhar agora no caráter, eu vou trabalhar agora na semelhança, na imagem. Como? Ensinando, guiando, alertando, consolando, confortando, exortando, para que o nome do Senhor seja glorificado. Deus é assim. É assim que Deus quer. E isso é processo de restauração. Mudar essa vida desfigurada, essa imagem desfigurada. E esse aperfeiçoamento é para cada dia que passar. Enquanto que você e eu estivermos aqui na terra, nos parecermos mais com Ele. E se a gente negar a Cristo, a gente não nega e diz assim: eu não quero. Não, a gente nega dizendo assim, escondendo. Às vezes a pessoa está no lugar. Eu, quando tinha meu coisa, eu escondia, eu tinha uma Bíblia, metade dessa aqui ficava assim, andava na rua para meus colegas não verem, eu andava assim, cumprimentava e ficava assim para esconder. A gente tem, às vezes tem medo, tinha vergonha. Hoje facilitou para quem tem vergonha, ele carrega a Bíblia no celular. E aí ele não anda com a Bíblia. Ele embute, Bíblia embutida. Hoje está mais fácil andar com a Bíblia, porque você embute dentro do celular. Meu celular tem Bíblia, essa aqui tem Bíblia, mas eu não esqueço, mas eu não deixo de andar com essa. A minha identificação daquilo que eu estou segurando não é identificado por aqui, porque isso aqui todo mundo tem. Tablet, a maioria tem, muita gente tem, mas não identifica cristão. Identifica, ele está na evolução, inteligente, mas não identifica o cristão. O cristão, uma das identificações é aquilo que ele carrega. Amém? Tem gente, levanta a sua Bíblia. Ai, meu Deus, aí levanta o celular. Coisa linda. Coisa linda. Ele levanta o celular. Minha Bíblia está aqui, graças a Deus. Aí abre a Bíblia, sem fazer qualquer tipo de crítica, mas só uma descontração. Abre a Bíblia, aí olha, depois vê lá, meu Deus, tem uma mensagem aqui. Aí já fica direto na mensagem do Facebook, ou então no WhatsApp. Essa Bíblia, ela tem propaganda. Qual é a propaganda? As mensagens que vêm para a gente. Gente, eu preciso me parecer mais com Jesus. Eu preciso me preocupar. Sabe por quê? Pedro não estava preocupado com as pessoas, até ele reconhecer que ele era falho. Pedro estava preocupado em salvar a pele. Salvar a pele dele. Por isso ele negou 3 vezes. Ele queria salvar a pele dele. Mas depois, quando Pedro disse: meu Deus do céu, o que eu estou fazendo aqui? E aí Pedro foi visitado, foi alcançado pelo Espírito Santo lá no dia de Pentecostes. Pedro se tornou uma pessoa intrépida. E ele começou a falar, testemunhar do amor de Jesus. E aí foram 5.000, depois 3.000 almas em 2 mensagens dele. Ei, Pedro acordou, dizia assim: meu Deus, eu estou perdendo tempo, eu não tenho que escapar, eu preciso pregar o Evangelho para as pessoas escaparem da condenação. Essa é a nossa missão, que o povo venha escapar da condenação. Eu não posso simplesmente me contentar. Não, eu não tenho mais condenação. Nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, que não vivem em função da carne, mas em função do Espírito. Tá, você não tem condenação. Mas não se esqueça que o céu não está preparado só para você. Não está só preparado para mim. Jesus disse: lá há muitos lugares. Ei, quantos da sua família tem um lugar garantido lá no céu?
Aí você fala assim, não, isso é coisa de Deus. Não, mas você sabe mais ou menos. Fulano, sei não. E você não toma nenhuma atitude? Gente, é sério, céu é sério, inferno. Mas o morno, sem se preocupar nem com um com o outro, é pior. A Bíblia diz, seja quente ou frio. Porque se você estiver na mornidão, tá bom. O que a Bíblia está dizendo? Eu vomitar-te-ei da minha boca. Coisa morna é a coisa mais intragável. Se aquilo tem que estar quente e tiver morno, não. Tem gente que gosta de comida morna, quase fria. Mas normalmente a gente, quando está morna, vamos bota no micro-ondas, esquenta aí 5, 10, 20 segundos, 30 segundos. Sabe por quê? Porque está morno. Ou é frio ou é quente. Sabe? Porque morno não dá certo. Quando o homem reconhece e aceita que o preço pago por Jesus teve como objetivo fazer o homem nascer de novo, não mais na vontade do homem, mas na vontade de Deus, esse homem muda, essa mulher muda. Quando o homem experimenta um novo nascimento, a imagem de Deus nele começa a ser reconstruída, de modo que o verdadeiro seguidor de Cristo torna-se com ele em justiça e retidão. Efésios 4:24, Paulo disse para o povo de Éfeso, e vos revistai do novo homem, que segundo Deus é criado em verdadeira justiça e santidade. Santidade é vida separada, santidade é vida sem conformidade. A gente está aceitando muita coisa do mundo, gente. O que tem? Nós estamos no século 21, e daí? A palavra de Deus, ela não muda. O século pode mudar, as coisas podem mudar, mas eu não posso me conformar com o mundo, porque o mundo nunca me levou a lugar algum. Só a esfera da conformidade. Mais nada, estou conformado. Não, tá bom. Não, eu não posso me conformar. Eu não posso conformar vendo pessoas dizendo que não precisam de Deus, que não precisam de Jesus, e que afrontam o nome dele. Eu não posso me conformar, porque eu sei quem ele é. Você sabe quem ele é. Ele é o primeiro, ele é o último, ele é o alfa, ele é o ômega, ele é a estrela da manhã, ele é o lírio dos vales, ele é o sol da justiça, ele é o Senhor dos senhores, Rei dos reis, ele é o primogênito, é o Salvador. Eu não posso me conformar com as pessoas que desprezam Jesus. Eu preciso dizer que Deus possa ter misericórdia de você, porque a melhor coisa você transformou em pior, e a pior coisa está reservada para você se você não mudar. Passando a condição de cristão como sendo a imagem e semelhança de Deus, talvez a melhor definição seja dizer que quando o homem é regenerado, ele passa a ser a imagem redimida de Deus. Imagem redimida de Deus. O apóstolo Paulo escreveu exatamente sobre isso, dizendo que o cristão genuíno se reveste do novo homem, que segundo ele, que se refaz para o pleno conhecimento segundo a imagem daquele que o criou. Colossenses 3:10. E vos revisteis do novo, que se renova para o conhecimento segundo a imagem daquele que o criou. Esse processo de restauração da imagem de Deus que ocorre nos santos é um processo progressivo e contínuo. É de fé em fé, de glória em glória.
Observe o que o apóstolo Tiago escreveu, Tiago 1, 23, 24. Porque se alguém é ouvinte da palavra e não praticante, assemelha-se ao homem que contempla no espelho o seu rosto natural. Versículo 24, pois a si mesmo se contempla e se retira, e para logo se esquece de como era a sua aparência. A restauração plena será alcançada apenas no dia vindouro, do dia maravilhoso retorno do nosso Senhor, no arrebatamento da igreja. É quando a igreja subir. E Deus está preparando a igreja. Deus está preparando você. Deus está me preparando. E às vezes o tempo demora um pouquinho, sabe por quê? A gente não está preparado. E Deus não quer perder ninguém. Aí aquela parábola da figueira. Vamos esperar mais um ano para ver se dá tempo de restaurar. Porque Deus não quer perder. O homem sem Deus já é perdido. O homem sem Deus já está perdido. Deus veio para salvar o que se havia perdido. O homem sem Deus está perdido. Ele veio para salvar o que estava perdido. E se o homem continua sem Deus, ele continua perdido. E a gente precisa ter esse entendimento. Eu não posso me contentar com o perdido. Não é porque que ele é religioso. Religiosidade não leva a lugar algum. Ele precisa ser achado. Ele precisa ser achado. Ele se acha encontrando o Senhor Jesus. Senão ele continua perdido. Boas obras, bom religioso, mas perdido. Isso não leva a lugar algum. Agora, quando ele se encontra conhecendo Jesus, recebendo Jesus, aí tem eternidade. A salvação é garantida para a glória de Deus Pai. Estou terminando, moço. Me dá só mais 5 minutinhos. São 15 para as 9 ainda. A restauração plena será alcançada apenas no dia vindouro, como eu já disse, no maravilhoso dia do arrebatamento, com a igreja subir. Até o dia da vinda dele seremos transformados de glória em glória, para alcançarmos através desse processo a restauração da imagem e semelhança de Deus. Paulo, escrevendo a sua segunda carta ao povo de Corinto, capítulo 3, versículo 18, diz assim: e todos nós, com o rosto desvendado, contemplando como por espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, na sua própria imagem, como pelo Senhor o Espírito. Então é processo. Santificação é processo. Crescimento espiritual, processo. Por isso que ele fala, Pedro fala assim: antes crescei na graça e conhecimento. Crescimento é processo. Conhecimento é processo. Nada com Deus é no estalo. Quando você vê lá a criação, 6 dias Deus criou tudo, mas processo, irmãos. Um dia para Deus é como 1000 anos. A perfeição de Deus não foi instantâneo. Processo. Um dia ele disse assim: que haja. Olha, se a gente pudesse ver, e a transformação não foi a coisa do estalo. Tudo começou a se mover para obedecer a palavra que ele declarou. E o céu se moveu. Quando a terra separe a terra do mar, esse processo levou 1000 anos. Deus, poxa. Deus olhou assim: puxa vida, coisa linda. Todo mundo obedecendo, a terra, água, peixe, começou a formar peixe. Isso era 1000 anos, gente. No 6º dia é que ele teve mais trabalho. Porque foi o homem. No 7º ele descansou. Eu não sei ainda, se esse problema que ele teve com Adão e Eva foi depois do descanso. O 7º, eu não sei. Eu ainda vou saber aqui.
que o problema que ele teve com Adão e Eva. Estava tão bonito, foi, puxa vida, que coisa linda. Coisa linda. Aí estava Pai, Filho e Espírito Santo, os três em comunhão. Que lindo. Fez só um. Mas percebeu que os peixes, os animais, todos tinham seus pares. E Adão sozinho. Sozinho. Deus disse para ele: Adão, distrai aí, põe nome aí essa criação toda aí. Mas Deus percebeu que Adão estava só. E aí Deus falou: não é bom que o homem esteja só. E aí criou, formou a mulher, fez ele adormecer. Todo mundo sabe essa história, né? Da costela formou a mulher. E aí tem pregador que diz: agora o homem não tem mais sossego. Porque criou a mulher. Não, ele criou para ser a disjuntora. E o próprio Adão diz assim: este é osso dos meus ossos, carne da minha carne. Essa será chamada varoa. Coisa linda. Tudo isso, projeto eterno. E aí, como o diabo, ele estava já condenado, ele estava expulso, ele não podia ficar no céu, ele só ia, ele foi jogado para a terra. E aí ele viu aquele casal lá usufruindo de tudo, disse: puxa vida, eu estou aqui nesse calor tremendo, eu vou acabar com essa história desse casal. E ele usou a mesma coisa que ele foi seduzido, foi levado à expulsão. Ele seduziu a mulher pelo orgulho. Cuidado com o teu orgulho. O orgulho derruba. Até o dia da vinda dele, seremos transformados. No dia do arrebatamento, seremos a imagem e semelhança de Cristo perfeito. Diante dele, nós nos encontraremos profundamente extasiados, admirando o esplendor daquele que nos resgatou. E será nesse momento que a imagem de Deus terá sido completamente restaurada em cada um de nós. Estenda suas mãos. Que a graça do Pai, o amor do Senhor Jesus e as doces consolações do Espírito Santo nos levem em paz. E toda a igreja diga...